Como anda a sua memória? Você esquece das coisas? Será que você é esquecido como eu? Às vezes eu perco as chaves dentro do meu próprio bolso. É possível eu esquecer ou sair procurando os meus óculos, mesmo ele estando no meu rosto. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 16 de junho de 2026 e mais uma vez aqui o nosso devocional diário da The Holy Ness. E o nosso tema hoje é a infalível memória de Deus. E a memória de Deus, comparado com a memória do homem, é uma memória infalível. Deus jamais esquece. Vamos lá para o nosso devocional? Passou recentemente no jornal que um certo homem ele tinha cerca de $400 mil em Bitcoin. Porém, ele não conseguia sacar nenhum centavo desse dinheiro, porque ele havia colocado aquele dinheiro dentro de um cofre e esqueceu a senha do cofre. Por mais que fosse as suas tentativas, ele não conseguia descobrir. Agora só restava apenas duas chances. Se ele errasse mais duas vezes, aquele cofre, pelo que ele tinha feito, explodiria e todo o seu dinheiro, toda a sua grana se evaporaria. Se ele tentasse mais uma vez, tudo aquilo viraria pó, viraria poeira. Assim também pensavam o povo de Israel quando em cativeiro estavam. Ele dizia: Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Sabe o que Deus responde para ele? Não. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não esquecerei de você. Jamais te abandonarei. Sabe o que o Senhor disse mais? Eu tenho gravado o seu nome na palma da minha mão. Então, irmãos, Deus não esquece de nós. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo número 10 e 6, ou é 6 e 10, diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, para esquecer de tudo aquilo que você tem feito a obra do Senhor. Deus não é como o homem. A memória dele é infalível. No tempo certo, apaga, ele dará. Bom, começamos ontem o livro de Neemias e hoje nós vamos estudar aí capítulo 4, 5 e 6 de Neemias. Nós já vimos aí um homem chamado Sambalate, Tobias, Gesem. São esses três homens que são inimigos declarados de Neemias e do povo de Israel, do povo de Judá. Aí o texto bíblico começa aí no capítulo número 4, falando mais uma vez que Sambalate, quando ele descobriu que os muros estavam sendo levantados, eles ficaram furiosos. Haverá sempre pessoas que não vai gostar do teu sucesso. Quando Deus começar a te levantar de vento em popa, as pessoas vão olhar e vão começar a te criticar, vão falar mal de você. Você vai ser motivo de chacota para tudo quanto é lado. Eu não gosto de comentar muito dessas coisas da internet, até porque os meus vídeos aqui é para os nossos amigos, para os irmãos às vezes da igreja, né, para aquelas que são colegas, família, que estão mais próximos aqui. O nosso intuito não é de ficar famosinho na internet, não. Mas, por exemplo, teve um jovem aí, por causa do Off the King de Power, ficou tão famoso, as pessoas bateram e malharam. Vai ter pessoas, irmãos, que não vai aguentar o teu sucesso. Sabe por que aconteceu isso? Por causa que Deus estava levantando esse jovem. Infelizmente é assim. Deus estava levantando ele. Claro que houve algumas falhas da parte dele, mas o homem cai, o homem é falho, né? Mas vamos lá, vamos esquecer isso aí. Mas quando o Sambalate ele descobre que Neemias está lá liderando um grupo, liderando as pessoas construindo um muro de Jerusalém, meu irmão, Sambalate fica nervoso. Quem era Sambalate? Sambalate era um homem médio do Persa, né? Do reinado persa, e ele era governador de Samaria. Então, como governador de Samaria, ele ia usar todo o poder que ele tinha, toda a autoridade que ele tinha, todos os meios possíveis e necessários para conseguir destruir a Neemias e impactar ou parar a construção do muro de Jerusalém. Só que o nosso Deus, nosso tema de hoje é Deus jamais esquece. O nosso Deus, irmãos, ele não esquece os favores que se fazem a Israel e ele também se lembra de tudo aquilo que a gente faz. Vamos para frente aí? Este Sambalate ele vai tentar chamar Neemias várias vezes para ver se Neemias se separa um pouco do povo e ele vem. E o intuito dele é querer matar Neemias. Mas Neemias é um homem que ora a Deus
e ele tem sempre a orientação do Senhor. Mas uma palhinha aqui para nós. O livro de Neemias, apesar de vir depois do livro de Esdras na Bíblia, não está em ordem cronológica, até porque Neemias chega em Jerusalém para construir os muros antes de Esdras. Esdras só foi depois de Neemias. Porém, como a Bíblia Sagrada não é um livro que está em ordem cronológica na forma de escrita, na forma dos acontecimentos, então há coisas que acontecem só, há coisas que foram escritas antes, né? Há coisas que foram escritas, por exemplo, Neemias, ele foi escrito depois de Esdras, mas Esdras, na verdade, Esdras vai para Jerusalém depois de Neemias, tá? Vamos lá no capítulo número 4, Sanbalat insulta Neemias, ele caçou de Neemias, eles falam algumas coisas de Neemias, xingam, maltratam, e ele traz até um exército dos samaritanos para querer impedir lá a construção do muro. Neemias, ele chega a dizer que ele recebeu 10 vezes uma notícia. Que notícia era essa? Que Sanbalat, Tobias, Gesem, junto com o exército, atacariam a Neemias e ao seu povo que estavam construindo o muro. Mas Neemias diz aqui: nós oramos ao Senhor e ficamos agora preparados com armas. Se ele vir, o Senhor guerreará por nós, o Senhor pelejará por nós. Então ele disse: não tenham medo. Preparou o povo, colocou arma na mão do povo, mesmo sendo pedreiro, estava trabalhando, construindo o muro, mas tinha uma espada do seu lado. A Bíblia diz que eles trabalhavam daí para frente, armados, se preparando. Capítulo número 5, a Bíblia diz que houve aí uma reclamação interna. O povo de Jerusalém começaram a reclamar com Neemias. E a reclamação era o seguinte: Neemias, nós já perdemos plantações, nós já perdemos trigo, cevada, nós já perdemos azeite, agora estão levando nossos filhos como escravos, nossas filhas como escravas, nós já perdemos terra e tudo. Quem estava fazendo isso? Os próprios irmãos judeus que estavam em alguma posição no governo começavam a cobrar impostos pesados dos irmãos, dos coitados dos irmãos ali de Jerusalém, que estavam tentando a todo custo reconstruir esse muro. Então os irmãos que eram mais ricos, que tinham determinado poder, começaram a abusar disso. Neemias chama eles e diz: olha, vocês estão sendo muito mal. Já basta os inimigos internos que nós temos. Já basta os inimigos que Israel tem, que são muitos. Agora vem vocês querendo cobrar um imposto desse dos próprios irmãos de vocês, levando ainda cativo os filhos, levando as filhas escravas, tomando terra, tomando tudo. Não está errado o que vocês estão fazendo. Vocês precisam devolver tudo isso. Havia um decreto, lembrando bem, havia um decreto que eles não poderiam pagar os impostos nesse tempo. Mas os aproveitadores, irmão, há aproveitadores em toda esfera, tá, irmão? Principalmente na esfera religiosa, há aproveitadores demais. Meu Jesus do céu. Mas vamos lá. Neemias chama eles e diz: é errado o que vocês estão fazendo, vocês estão agindo mal, vocês estão agindo como inimigo do seu próprio povo. Aí eles reconheceram e disseram: não, nós vamos devolver tudo que nós tomamos, nós vamos devolver tudo que nós cobramos, nós vamos devolver os filhos, as filhas que tomamos escravo, nós vamos devolver a terra, nós vamos devolver tudo. Então Neemias, que não era bobo, Neemias chama os sacerdotes e chama o povo e diz: olha, aqui está, os sacerdotes estão o povo, para vocês fazerem um juramento perante eles de que vocês vão devolver e de que não vão cobrar mais esses impostos. E eles disseram: nós juramos. Então decretou o juramento. Neemias arranca uma faixa que ele carregava no peito, né, no peitoral, ele arranca aquela faixa e diz: olha, assim o Senhor faça, arranque e sacuda cada um de vocês da sua família, se vocês não cumprir com o juramento que fizeram. Eita, Neemias era terrível, né? Lá no capítulo anterior eu não falei. No capítulo 4 ele faz a oração e diz: Deus, não se esqueça de Sanbalat, não se esqueça de Tobias, não se esqueça desses homens que estão nos causando mal, não se esqueça dele. Mais uma vez, Deus não se esquece, irmão. A paga vai vir, ou cedo ou tarde. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele vai colher.
Neemias, ele tornou-se governador aí de Judá, e enquanto governador ele governou 12 anos em Judá. E ele diz aqui o seu testemunho, ele diz, olha, nesses 12 anos eu nunca cobrei o salário como governador. E na minha casa comiam 150 homens todos os dias. Na minha casa vinham pessoas de fora, de outras nações, de outras cidades, de outros governos, comer na minha casa comigo. Olha, só para o alimento dele, eu marquei aqui, ó. Ele matava todos os dias, todo dia, um boi, 6 ovelhas gordas e aves, né, domésticas à vontade. Galinha, galo, ganso, pato, peru. E matava um monte disso aí para esses homens comer. E ele disse que nunca cobrei nada do povo de Israel. E ele faz uma oração que eu achei interessante. Ele disse, Deus, me abençoe pelo que eu tenho feito pelo teu povo. Não é errado pedir a Deus para ele nos abençoar. Hoje eu já orei falando isso com Deus. Você abençoa? Abençoa, então tem que ser abençoado. É o texto bíblico. Capítulo número 6, Sambalate, ele manda chamar Neemias. Ele manda chamar Neemias. Neemias, vem até aqui, nós queremos falar com você. E Neemias responde dizendo assim, eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para isso. E mais uma vez ele manda, a Bíblia diz que ele manda 4 vezes mensagem para Neemias. Vem aqui, a gente precisa conversar. E Neemias 4 vezes responde a mesma coisa. Estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para isso. Aí, irmãos, como não bastasse, houve aí no governo uma carta-bomba. Eita, misericórdia. Vez ou outra o Jornal Nacional e outros aí, né, começa... uma carta-bomba, uma bomba no governo, uma bomba. Lá aconteceu uma carta-bomba. Quem escreveu essa carta-bomba foi um dos inimigos aí do povo de Israel, que foi o Gesem. Gesem faz uma carta-bomba. E a carta, mandaram ler, uma carta aberta. Essa carta era aberta. E mandaram Neemias ler. Na carta estava dizendo assim, olha Neemias, nós sabemos que você está fazendo isso com Judá e Jerusalém porque você pretende ser rei. Mas nós vamos estar enviando essa carta para Artaxerxes, o rei, dizendo que você quer reinar sobre Jerusalém, sobre Judá, e você vai ver o que vai acontecer. Quando Neemias lê aquela carta, a resposta dele foi, Gesem, tu bem sabe que tu estás mentindo, isso é mentira tua, isso não existe isso aqui, Neemias. O Gesem, tu está mentindo, né? E a Bíblia diz que ele pega essa carta, nessa hora ele perde as forças. E ele ora a Deus. Disse, Deus me dê força. Eu estou sem força. Neste momento surge um profeta. Dizendo, ô Neemias, vem aqui que Deus mandou uma mensagem e eu preciso lhe entregar essa mensagem. Neemias agora sem força vai ouvir esta profecia, este profeta. Eita, meu Deus do céu, às vezes a gente está com uma prova, uma dificuldade, Deus usa alguém para dar uma palavra de conforto, isso é muito bom. Quando Neemias vai lá, não era a palavra de Deus, não era profeta, era um mentiroso, sem vergonha, pago por Gesem, pago por Tobias, para mentir, dizer que Deus estava usando ele quando não estava usando. Há muitos hoje, nesses dias que estão vivendo desse jeito, né? A internet está cheia deles, meu Deus do céu, meu Deus. Aí, quando Neemias chega lá, olha o profeta o que diz. Neemias, nós precisamos, como se fosse uma palavra do Senhor, nós precisamos entrar no templo, se esconder no templo, né? Porque eles estão vindo contra nós. Neemias disse, você acha que eu vou me esconder? Você acha que eu, como governador, vou me esconder no templo? Eu sou governador. Se eu for me esconder no templo, eu não sou sacerdote. Aí eu vou me esconder no templo. Então vão dizer, Neemias tem culpa, por isso que ele está escondido lá no templo. Aí vocês vão vir e vão lutar contra mim. Aqui, bobinho. Não vou. A Bíblia diz que Neemias, mais uma vez, ora ao Senhor. E na oração de Neemias, ele disse, ó Senhor, meu Deus, não se esqueça de Sambalate, de Gesem, de Tobias, da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que se levantaram para profetizar essas mentiras. Não se esqueça deles. E Deus, irmãos, não se esquece. Muitas cartas iam e vinham, diz aí, finalizando o capítulo número 7.
muitas cartas iam e vinham, ou capítulo 6, né? Muitas cartas iam e vinham de Tobia para os reis, para os homens ricos. Muitas cartas iam e vinham também para Neemias, ameaçando Neemias. Mas Deus era com ele e Deus não tem memória curta, tá? Falando em memória curta, a pregação do pescador Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele começa pregando, dizendo: varões, irmãos, isso que está acontecendo, o povo não é tão cheio de moço, não é tão bêbado como vocês dizem, mas isso é o que aconteceu com o profeta Joel. O profeta Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito, encheria toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, suas filhas terão visões, e ele começa pregando por aí, e ele diz: olha, este Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o aprovou ressuscitando dos mortos, como nós somos testemunha. E a este Jesus Deus fez sentar à sua destra, à sua direita nos céus, e o fez Senhor e Cristo. E ele começa pregando aí a mensagem, começando da mensagem da cruz. E os homens que ouvem essa mensagem dizem: varões, o que devemos fazer? Ele disse: arrependei-vos, deixe o seu pecado e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. 3.000 almas rendem-se a Jesus. E os 3.000 almas, eles permaneceram, porque o texto bíblico, a partir do versículo número 42, diz: todos continuavam firmes. Primeiro, nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos. 2, na comunhão. 3, no partir do pão. 4, nas orações. 5, todos tinham temor. 6, muitas maravilhas se faziam no meio deles. 7, todos criam e estavam juntos. 8, todos tinham tudo em comum. 9, eles vendiam as suas propriedades, e tudo quanto eles tinham. 10, ele cuidava uns dos outros. 11, eles adoravam todos os dias no templo. 12, eles se reuniam nas casas para o partir do pão. 13, eles tinham alegria e tinham gratidão. 14, todos tinham simpatia. 15, e todos os dias o Senhor acrescentava as almas que estavam sendo salvas à igreja. Aí a pergunta, eu coloquei assim quando eu vi isso, eu disse: o que falta hoje de salvação às igrejas? São esses 13 requisitos. Nós não permanecemos mais na doutrina dos apóstolos. Tem muita gente que está pulando fora dessa doutrina dos apóstolos. Tá? Nós não estamos mais participando da comunhão. Nós não estamos mais partindo o pão, nós não estamos mais juntos na oração, nós não estamos mais juntos com temor, nós não estamos mais vendo maravilha, nós não estamos mais crendo como todos os outros. E ainda queremos milagre, e ainda queremos almas. Voltamos ao princípio. Qual era o princípio da pregação de Pedro? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Em o nome de Jesus. Grande abraço a todos. Amanhã temos mais.